Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado Céu e Inferno Eternos. Para todos que vivem neste mundo, o tempo que passam nesta terra é um tempo de oportunidade. Na encruzilhada entre o céu e o inferno, Deus nos disse que Ele nos recompensará de acordo com o que fizemos, dependendo de como vivemos nossas vidas nesta terra. Muitas pessoas acreditam que a vida termina nesta terra, mas, na realidade, assim que nossa vida terminar no mundo físico, voltaremos ao nosso mundo original. Quando voltarmos a esse lugar, nosso destino do céu ou do inferno será decidido. Por isso, devemos informar a todas as pessoas que o tempo que passamos nesta terra é a única oportunidade em que podemos escolher o reino dos céus. Jesus disse: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Quando ele menciona o reino dos céus, devemos considerar também a questão relativa do inferno. Aqueles que são salvos irão para o céu, mas aqueles que falham em se arrepender sofrerão a punição eterna no inferno. Vamos considerar que Deus resgatou seus filhos de tal mundo e estabeleceu a verdade da nova aliança ao se sacrificar para o perdão de pecados deles. Vamos mais uma vez refletir sobre como é imenso e profundo o amor do Pai e da Mãe por nós e fazer deste sábado um dia abençoado, dando abundantes graças e glória ao Pai e à Mãe. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Essa é a imutável palavra de Deus, palavra da Bíblia. Todos morrerão uma só vez. Isso é algo que já foi predestinado por Deus. Depois disso, certamente, acontecerá o juízo sobre a questão do céu ou do inferno. Precisamos entender claramente por que viemos a esta terra. Somos pecadores celestiais que pecaram no céu e foram expulsos para a terra. E Deus nos concedeu um breve período de arrependimento. Porém, há aqueles que cometem ainda mais más obras enquanto vivem nesta terra. E alguns se distanciam de Deus, absorvidos nas alegrias e prazeres seculares. Tudo é eterno no mundo que vem depois do fim da nossa vida terrena. O céu é um reino eterno. E o inferno é eterno também. Então, entre esses dois mundos, qual deles devemos escolher? A Bíblia diz que depois de uma pessoa morrer, em seguida, certamente acontece um juízo de acordo com o que ela fez. Já que o título de hoje é Céu e Inferno Eternos, vamos primeiro ver uma cena sobre o inferno. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Há pessoas que perdem a oportunidade e o tempo de se arrepender enquanto vivem nesta terra. Algumas pessoas do mundo não acreditam na existência do céu e do inferno. Já que esses são mundos invisíveis, eles vivem sob a suposição de que esses mundos não existem. Neste mundo temporário e visível, eles pensam: como posso viver desfrutando de um status mais alto do que os outros? Isso se torna o seu único objetivo na vida. Como resultado, 60 a 70 anos passam em um piscar de olhos. Depois, eles ficarão diante do trono de julgamento.
Já que foram enviados à terra para se arrependerem, se eles se envolverem em todo tipo de atos vis e rebeldes todos os dias, em vez de se arrependerem, eles não terão mais a chance de se arrepender. Em vez de Jesus sempre dizer: "Alegrai-vos, porque está próximo o reino dos céus", ele enfatizou consistentemente: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus". É porque o mundo descrito no Apocalipse, capítulo 20, está se aproximando deles. A vontade de Deus era impedi-los de entrar em um lugar de tormento, o lago de fogo ardente. Vamos passar para o versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Na revelação dada por Jesus Cristo, o apóstolo João viu e registrou a cena sobre o inferno exatamente como era. Vamos passar para o capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele também descreveu os tipos de pessoas que entrariam no inferno. A Bíblia nos esclarece que o sofrimento lá não será temporário. O período de sua punição durará pelos séculos dos séculos. Vamos passar para o capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Há várias cenas sobre o inferno registradas no Apocalipse. Vamos passar para o capítulo 14. Vejamos o versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Foi assim que Jesus Cristo mostrou ao apóstolo João as cenas sobre aqueles sendo atormentados no lago de fogo e queimando enxofre pelos séculos dos séculos. Além disso, 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio a esta terra e ensinou os santos da igreja primitiva, ele transmitiu a lição de que eles nunca devem ir para o inferno. Vamos ver o Evangelho de Mateus. Capítulo 25, versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos?
Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui, Jesus também falou sobre o inferno aos seus discípulos através de uma parábola. Vamos confirmar isso também no capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Os fariseus, escribas e judeus, que eram os líderes religiosos naquela época, foram contra a verdade da nova aliança. Jesus chamou eles de raça de víboras e declarou que eles não poderiam escapar da condenação do inferno. Vamos para Mateus, capítulo 18. Vejamos o capítulo 18, versículo 5. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que, se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual venha o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Aqui, Jesus repetidamente enfatiza que é melhor entrar no reino dos céus sem uma parte do corpo que nos fez pecar do que ser jogado no inferno, reforçando a necessidade de evitar o inferno a todo custo. Vamos também ver a cena no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Que tipo de pessoas entrarão no inferno? Há muitos tipos de pessoas que entrarão no inferno, mas vamos ver os ensinamentos de Jesus. Vamos ver o capítulo 13, versículo 41. Capítulo 13, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para onde irão aqueles que praticam o mal? Através dos ensinamentos de Jesus, podemos confirmar que aqueles que praticam o mal estão destinados ao inferno eterno. Vamos verificar também a cena sobre o inferno mencionada no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 41. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que, se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o.
é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Assim, os ensinamentos de Jesus nos evangelhos de Mateus e de Marcos deixam claro que realmente existe um lugar chamado inferno, e ele nos adverte severamente para nunca irmos ao inferno. É por isso que, no Evangelho de Lucas, Jesus mencionou especificamente o sofrimento no inferno. Vamos para Lucas, capítulo 16. Hoje, eu estou lendo a Bíblia, transmitindo as palavras faladas diretamente pelo próprio Jesus. Capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lázaro viveu uma vida muito miserável e realmente deplorável. Depois que sua vida na terra terminou, ele passou para uma vida espiritual. Passar adiante, no fim das contas, significa morte física. Vejamos o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Não está escrito que depois da morte vem o juízo? Vamos ver para onde o homem rico foi depois de ter sido julgado. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Isso revela a severidade da agonia no inferno. Somente depois da morte, ele percebeu que o inferno existe, e ele implorou por ajuda para impedir que sua família fosse para aquele lugar de tormento. Versículo 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 2000 anos atrás, através dessa parábola, Jesus explicou o quanto é doloroso o tormento do inferno. Vocês devem entender que todas essas coisas são descritas de forma bastante eufemística na Bíblia. Nosso Pai Celestial e Nossa Mãe Celestial nos advertem que o inferno é um lugar de grande sofrimento e que nunca devemos ir para lá. O que poderia fazer com que os pecadores parecessem grandes ou belos aos olhos de Deus? No entanto, Deus veio a esta terra mais uma vez para abrir o caminho da vida, concedendo-nos o glorioso caminho para sermos salvos e ter todos os nossos pecados perdoados. O fato de que Deus derramou sobre nós a graça de receber o perdão dos pecados através da nova aliança é realmente um acontecimento incrível para nós. Tudo no inferno é dor, sofrimento e tormento eternos. Quando contemplamos que o inferno é um lugar onde ninguém pode ser libertado do tormento nem por um momento, nem por um minuto ou um segundo, devemos nos dedicar ainda mais à palavra de Deus, para que os esforços do nosso pai e da nossa mãe não sejam em vão. Para garantir que não nos envolvamos em nenhuma ação perversa,
é essencial que tenhamos fé que segue e obedece a todos os seus ensinamentos que nos guiam no caminho da bondade. Deus não sabe o resultado. Já que Deus prevê quais caminhos levam a resultados miseráveis, Ele ativamente nos dissuade e às vezes nos instrui especificamente a ficar longe de certas coisas, ou a fazer certas coisas. Todos os seus ensinamentos nos ensinam sobre a existência do eterno reino dos céus. Portanto, os filhos celestiais nunca devem esquecer que falhar em seguir a sua palavra inevitavelmente levará ao eterno inferno. Não importa quantas vezes digamos às pessoas que há céu e inferno, elas não acreditam nisso, porque é invisível e não pode ser imediatamente sentido na realidade. Porém, como o homem rico da parábola, é apenas quando as pessoas experimentam diretamente esse momento que elas procuram voltar atrás. Mas, nesse momento, toda a oportunidade de se arrepender já foi perdida. O tempo para o arrependimento é enquanto estamos vivendo nesta terra. Depois que o veredito do eterno reino dos céus ou do inferno for dado, não há como revertê-lo, mesmo que nos arrependamos 100 ou 1000 vezes. A oportunidade existe apenas enquanto estamos vivos nesta terra. Por isso, peço sinceramente a todos vocês que se dediquem mais à palavra de Deus e vivam uma vida que se alinhe com a palavra. Vejamos a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, o que ele fará? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Deus deu aos seres humanos a oportunidade de se arrependerem nesta terra ao vesti-los com a tenda de carne. O que aguardará aqueles que viveram uma vida sem se arrepender, sem saber sobre a existência de Deus Pai ou Deus Mãe, e que não obedeceram ao Evangelho dado a eles durante o tempo de arrependimento? Foi dito que eles enfrentarão a punição. Onde será o lugar de punição? Eles inevitavelmente sofrerão para todo sempre no eterno inferno. Eles são aqueles que não conhecem Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Deus não procura controlar a humanidade forçando-a à subjugação. Deus nos pede para viver essa vida porque Ele quer que compreendamos completamente todos os pecados e todas as transgressões que cometemos no céu e tenhamos uma forte crença de que nunca mais nos envolveremos nesses pecados. As pessoas deste mundo acreditam que o reino tridimensional e visível é tudo o que existe. Por isso, elas não têm consciência de nenhum outro mundo além dele. Porém, não aprendemos que o homem é composto de carne e de espírito? Se a vida física que vivemos agora existe, então o mundo espiritual, onde os espíritos habitam, também deve existir. Nesse mundo, eles sofrerão, serão atormentados e ficarão em agonia para todo o sempre. Sabendo disso, Deus deu à humanidade a oportunidade de evitar esse caminho. Porém, mesmo depois de serem expulsos para esta terra, eles continuam a pecar, mantendo a arrogância e o orgulho, dizendo: eu sou o melhor, eu sou o maior. Eles se encontram sem tempo para se arrepender, porque estão buscando e desfrutando prazeres mundanos. Por esse motivo, o próprio Deus veio a esta terra, vestindo a tenda de carne, para nos ensinar o caminho de volta ao céu e o caminho para receber o perdão de pecados, tanto em sua primeira vinda, quanto em sua segunda vinda. Esse não é o caminho para a vida? É por isso que, como está escrito no livro de Miqueias, capítulo 4, e no livro de Isaías, capítulo 2, está escrito: Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos pelas suas veredas. Se Deus fosse nos julgar por nossos pecados imediatamente,
estaríamos destinados ao inferno. Porém, ele mostrou paciência. Ele nos deu outra chance aqui nesta terra. Toda a humanidade que veio a esta terra não precisa de mais nada. Viver uma vida dedicada ao arrependimento é o mais essencial e importante. Ao viver essa vida, vamos nos tornar aqueles que podem dar glória ao Pai e à Mãe. O reino dos céus é um lugar sem morte, dor, sofrimento ou tristeza, como descritos em Apocalipse, capítulo 21. A Bíblia não nos desperta através de vários versículos para a existência de um paraíso, onde podemos viver em felicidade e experimentar novas alegrias criadas por Deus todos os dias. Hoje, eu sinceramente exorto todos vocês a viverem de acordo com os ensinamentos da verdade da nova aliança, para que nenhuma única pessoa seja deixada para trás e todos nós possamos entrar juntos no glorioso reino dos céus. Quando Deus diz, não acrescente nem tire nada da Bíblia, isso não significa que ele já incluiu nas Escrituras todos os caminhos que levam ao reino dos céus. Porém, hoje, muitas igrejas ao nosso redor estão acrescentando práticas que não são encontradas na Bíblia, enquanto eliminam muitas coisas que estão na Bíblia. O caminho deles leva ao inferno e não ao céu. Na parábola do joio, quem foi que fez isso? Jesus reconheceu imediatamente quem havia feito isso. O dono reconheceu imediatamente e disse que Satanás havia feito isso. Por fora, parece que eles creem em Deus, mas por dentro não acreditam. Não é por isso que a Bíblia os descreve como lobos em pele de cordeiro? Já que eles são lobos ferozes que roubam nossas almas, devemos ter compaixão de cada alma. Eu devo despertá-los rapidamente. Para salvar corretamente sequer uma alma, você e eu devemos ser capazes de transmitir com precisão essa mensagem realista. Jesus disse que veio do céu a esta terra para buscar e salvar o perdido. Portanto, nós também devemos ter a mesma intenção justa. Eu espero sinceramente que cada um de vocês deixe para trás muitas belas obras de arrependimento aos olhos de Deus. Esperando que vocês recebam muita graça das palavras de hoje, eu gostaria de concluir este sermão. Obrigado.